Olá pessoal, voltando para falarmos da lei de improbidade administrativa, vamos falar sobre declaração de bens. Na posse e o exercício, o agente público tem que apresentar uma declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado. Tem que comprovar o imóvel que ele tem, o carro que ele tem, tudo direitinho, fazer uma declaração. E essa declaração ela será anualmente atualizada. E na data que o agente sai do serviço público, aí vai ter que fazer novamente. E aquele que não fazê-lo, no caso se recusar, ou fazê-lo de forma falsa, aí ele vai responder, vai ser punido com a pena de demissão, certo? E agora vamos falar sobre a questão de quem está cometendo improbidade administrativa. E assim, a questão de denunciar para a pessoa responder a um processo e tudo mais. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada uma investigação para apurar a prática de improbidade administrativa. Qualquer pessoa pode denunciar o seu colega de trabalho vendo que ele está enriquecido ilicitamente, que no exemplo que eu falei sobre o setor de licitação, aí vê que o colega está fazendo uns cálculos aí e através disso, em acordo com a empresa, aí está recebendo algo por fora, ou seja, está enriquecendo ilicitamente. Aí a pessoa pode denunciar essa pessoa. Mas essa denúncia não é de qualquer forma, nem anônima, nada. Tem que obedecer a alguns requisitos. Vamos ver quais são. Tem que ser por escrito ou reduzido a termo e assinada. Conter as informações sobre o fato e sua autoria e indicação de provas. Não pode denunciar sem fundamento, não. Vi fulano, isso aqui não, você tem que ter provas verdadeiras de que realmente ele está praticando o ato de improbidade administrativa, no caso de enriquecimento ilícito, né, no caso que eu falei, né, tem que ser por escrito, tem que ser tudo oficializado, tudo bonitinho, conforme esses requisitos. Se não tiver dentro das formalidades, é rejeitado, como eu falei, tem que ser tudo organizado e obedecer a esses requisitos. Se tiver dentro dos requisitos, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, tipo, tá com provas, tá escrito ou reduzido a termo, tem todas as informações necessárias, aí a autoridade ela vai apurar os fatos. A comissão processante dará conhecimento do fato ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, certo? Havendo fundamentos com relação a essa denúncia, a comissão representará ao Ministério Público ou à Procuradoria do órgão, decretando o sequestro de bens, bloqueio de bens, contas bancárias. O que será isso? Lembra que eu falei que tem a indisponibilidade dos bens no primeiro vídeo? Então, é tipo uma medida cautelar que vai suspender tudo que o patrimônio que o cara tem, não pode vender, não pode utilizar, justamente para que depois do processo, se ele realmente tiver fundamento, essa denúncia tiver fundamento, ele responder a processo, ele apresentar contraditório e ampla defesa, e ver realmente que ele realmente praticou esse ilícito, esse ato de improbidade administrativa, aí sim vai pegar o que o cara tem, esse agente, e vai pagar aquela multa. Lembra que se for de enriquecimento ilícito, é até 3 vezes o valor do que ele acresceu no seu patrimônio? Lembra se for de prejuízo ao erário, é até 2 vezes o valor do prejuízo? E se ele cometeu o ato de atentado contra os princípios da administração, aí vai ser a multa até 100 vezes o valor de sua remuneração, tá?
Cadê? Então, tudo isso, essa medida cautelar é para ressarcir os cofres públicos, né? Porque vai que o cara é acusado e tudo mais, aí não tem essa medida cautelar, ele venda tudo, pega esse dinheiro, gaste, pronto. Ou aplique em paraíso fiscal, ou faça doação e tal. Aí não fez essa medida cautelar, e como é que ele vai pagar? Vai ressarcir aos cofres públicos o que ele, de certa forma, roubou, né? Então, é por isso que essa medida cautelar ela é de suma importância, tá? Aí, com relação ao processo, depois do relatório, o agente público acusado tem um prazo de 15 dias para apresentar sua defesa. Para todo o processo, em qualquer âmbito, civil, administrativo ou penal, todo acusado ele tem direito à ampla defesa e contraditório. No caso, a ampla defesa é justamente a reunião de provas que ele vai apresentar para sua defesa. E o contraditório é a forma do acusado, do réu, se manifestar com relação àquela acusação e ele se defender. Tá entendendo? Isso é assegurado. Isso é uma previsão constitucional. Do artigo 5º, não me lembro qual é o inciso. Todo esse procedimento é feito através do PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Lembra da Lei 8.112? Pronto. E tem a Lei de Processo Administrativo, que é no âmbito federal, né, que depois eu vou gravar um vídeo falando sobre essa lei direitinho, que ela é bem tranquila. Para quem estudou o PAD, ela é bem tranquila. Um agente político que cometeu o ato de improbidade administrativa poderá sofrer alguma sanção até 5 anos após o término do seu mandato eletivo. Lembra daquele vídeo, acho que foi o anterior, que eu falei sobre aquele ex-prefeito que cometeu um ilícito no seu mandato e seu mandato venceu dia 31 de dezembro de 2012? Acho que foi, não, 2012 não, perdão, foi 92. Aí em 98 teve uma ação civil pública para que esse ex-prefeito respondesse pelo ato de improbidade administrativa e prescreveu porque passou do prazo de 5 anos, lembra? Pronto, justamente, o prazo de 5 anos. Após o término do mandato eletivo, como aquela questão do CESP que eu mostrei no vídeo anterior, certo? Então, o agente público que cometeu o ato de improbidade administrativa poderá sofrer alguma sanção até 5 anos, a contar do dia do conhecimento do fato. Vamos supor que o agente teve o conhecimento do fato que tal agente público ele cometeu um ato de atentado contra os princípios de administração pública. Isso foi em 2000 e... um exemplo hipotético. 2011, aí vão mover uma ação civil pública agora em 2019, já passaram 8 anos, né? Ou seja, não tem mais validade, já prescreveu, né? Mas a questão de que se foi um enriquecimento ilícito ou que foi de prejuízo ao erário que lesionou os cofres públicos, aí não tem prescrição. A qualquer tempo ele tem que ressarcir a máquina administrativa, aos cofres públicos, certo? Como eu botei aqui na minha anotação, não há prescrição no caso de ressarcimento aos cofres públicos, como eu já falei agora, né? Então, tem um artigo 19 que fala de uma particularidade de um agente que, por intriga mesmo, sentimento pessoal, acusa o seu colega de trabalho de ter cometido um ato de improbidade administrativa. Olha só. E no caso, ele sabe que esse colega, ele não cometeu, mas mesmo assim ele está acusando. Olha só. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra o agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Ou seja, como eu falei, tem um colega de trabalho que me denunciou e ele sabe que eu não cometi um ato de improbidade administrativa. Aí se descobre que esse cara me acusou injustamente,
Aí ele vai ser penalizado, vai ter uma pena de detenção de 6 meses e multa por ter feito essa denúncia falsa, certo? É chamado de litigância de má-fé. O autor diz que alguém é ímprobo, mas ele sabe que essa pessoa não cometeu o ato de improbidade administrativa, né? Ou seja, ele vai ser penalizado por conta disso, esse falso testemunho. Não sei se isso é chamado de injúria ou é difamação, calúnia, não sei. Depois eu vou ver, aí eu digo a vocês o que isso se configura, né? De acusar uma pessoa sem a pessoa ter sem ter cometido aquele ilícito, certo? Além dessa pena, a detenção, que é a detenção de 6 meses e multa, ele estará sujeito a indenizar aquele agente que ele acusou indevidamente por danos materiais, danos morais ou a imagem, porque de certa forma o agente que foi acusado indevidamente, ele vai se sentir lesionado, a sua imagem, como pessoa, como cidadão, como servidor público, né? Aí ele vai ter que ser, né, no caso, pode meter processo nesse carinha por danos morais, materiais ou a imagem. Ele pode perder sua função pública por ter cometido esse crime de ter acusado esse servidor, esse seu colega, né, por ter feito algo que não fez. E sujeito à suspensão dos direitos políticos. Mas a suspensão dos direitos políticos é quando não há mais recorrência, ou seja, que está trânsito em julgado, ou seja, não há mais direito de recorrer da sentença. Já passou por todas as instâncias e não tem mais como recorrer, certo? Ou seja, e outra observação é que a penalidade mais severa engloba a pena mais leve. Vamos supor que um agente público ele tenha cometido o crime de prejuízo ao erário e ele cometeu o crime de atentados contra os princípios da administração pública. Aí, tipo, como ele já está respondendo pelo mais grave, mais severo, que é de prejuízo ao erário, aí vai englobar a penalidade menor, a lei menor, que a gravidade é menor, que é justamente dos atentados contra os princípios da administração pública, tá entendendo? Como aqui diz, que a penalidade mais severa engloba a pena mais leve. Aí, tipo, se ele for acusado, aí vai pegar a penalidade maior, que é justamente de prejuízo ao erário, certo? Então, isso aqui foi tipo um breve resumo da lei de improbidade administrativa que eu estou passando aqui para vocês, para ver se dá uma clareada, porque assim, para quem está começando a estudar para concursos agora, se você olhar a lei, tentar ler, aí tem aqueles termos juridiquês, e que assim é de difícil compreensão para quem nunca estudou para concurso, nunca estudou essas leis, né? Aí eu quis trazer de forma descomplicada para que você, concurseiro, entenda um pouquinho do que eu estou passando para vocês de uma forma bem fácil, bem clara. Aí, então, revisando. Atos de improbidade administrativa tem enriquecimento ilícito quando um agente ele ganha indevidamente vantagens e isso ele enriquece ilicitamente, tipo comprar um carro que não seja compatível com a sua remuneração, né? Porque servidor público ele não é rico, ele tem estabilidade, mas tipo não é rico. Ou então ele compra uma mansão na praia de 3, 4 milhões, né? E vê que não é compatível com a atividade que ele exerce, nem com a sua remuneração. Aí isso é uma pena mais grave. Isso ocorre intencionalmente, isso ocorre por dolo. Aí tem a suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos,
Tem a questão de multa, que é 3 vezes o valor de sua remuneração, e a proibição de contratar com a administração pública de 10 anos, certo? Aí tem o outro que é menos gravoso com relação ao primeiro que eu falei, que é prejuízo ao erário, é quando o servidor, ou por dolo ou por culpa, ou seja, intencionalmente ou não intencionalmente, por descuido, ele acaba causando prejuízo aos cofres públicos. Aí ele tem a penalidade, a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. A multa é até 2 vezes o valor daquele prejuízo que ele provocou à administração pública, e é proibido de contratar com a administração pública de 5 anos, certo? Aí tem o ato de concessão e aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, que é justamente ele aplicou indevidamente o benefício tributário e acabou lesionando os cofres públicos, que é justamente a penalidade, a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, multa até 3 vezes o valor do benefício e só. Aí depois veio o menos, que é justamente atentado contra os princípios da administração pública, que é justamente quando ele nega da fé documentos públicos, ofício, são penalidades menores, né? Frustrar a licitude de licitação pública, de concurso público, quer dizer, que tem aqui na lei, porque são vários aqui, ó. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, frustrar a licitude de concurso público, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, e outras previsões que tem na lei, que é no artigo 11, exatamente. Aí o que vai acontecer de penalidade? Suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, a multa é até 100 vezes o valor de sua remuneração, e fica proibido de contratar com a administração pública de 3 anos, tá certo? Então, espero ter ajudado. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, tá bom? Então, tenha um bom dia e bons estudos. Até mais.